E aí, vamos continuar falando sobre contabilidade? O patrimônio da empresa é o objeto de estudo da contabilidade. Isso nós já sabemos, correto? E ele se divide em três, em bens, direitos e obrigações. No vídeo anterior, eu dei uma explicação rápida e bem básica o que seria cada um deles. Só que nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, porque nós vamos precisar desses detalhes para poder trabalhar na área, tá? Então vamos lá. Bens. Bens nada mais é do que tudo aquilo que a gente possui. Meus bens, tudo aquilo que eu possuo, certo? E os meus bens se dividem em dois: bens tangíveis e bens intangíveis. Meu Deus do céu, o que são essas palavras? Isso nem existe. Calma, que eu vou te mostrar como isso é mais comum do que a gente imagina. Bens tangíveis são todos aqueles bens que a gente pode tocar, todos os bens palpáveis, certo? E os bens tangíveis a gente divide em dois: bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis são aqueles bens que nós podemos trocar de lugar, como por exemplo, os móveis da nossa empresa, mesa, cadeira, os computadores, equipamentos, um veículo, a minha mercadoria. Isso tudo são bens móveis, eu troco de lugar. E bens imóveis são aqueles bens que a gente não pode trocar de lugar, a gente não pode tirar de um lugar e botar para o outro, como por exemplo, uma sala comercial, um prédio, uma casa, um terreno. Isso são bens imóveis, certo? Então, bens tangíveis, bens que podemos tocar, que são palpáveis, se dividiram em dois: bens móveis e bens imóveis. E os bens intangíveis? Bens intangíveis são aqueles bens que nós não podemos tocar, não são palpáveis. Ah, mas isso nem existe na minha empresa, em empresa nenhuma. Existe, e é mais comum do que você imagina. Tudo aquilo que a gente não pode tocar, que a gente não enxerga e tem um valor agregado, um certo valor, a gente chama de bens intangíveis, certo? Por exemplo, toda empresa, olha, se não toda, a maioria precisa de um programa de computador para trabalhar, que nós chamamos de software. Esse software é um bem para a contabilidade e é um bem intangível, eu não consigo tocar nele, certo? Então, tá aí um exemplo de bem intangível. Outro exemplo de bem intangível, as grandes marcas. Marca Coca-Cola, por exemplo. A marca Coca-Cola tem um valor enorme agregado. Então, nós não podemos tocar na marca, mas ela tem um valor agregado. Ela tem uma quantia em valores substancial muito grande para a Coca-Cola. Então, para dentro do mercado, né? Então, este é um exemplo de bem intangível, que eu não consigo tocar. Então, nós já sabemos sobre os bens tangíveis e intangíveis, certo? E agora sobre os direitos. Gente, direito é tudo aquilo que nós temos a receber. Eu tenho um direito para receber, ou seja, se eu sou prestadora de serviço ou se eu sou um comércio e eu vendo a prazo, a 30, 60, 90, 120 dias, eu tenho o direito de receber isso do meu cliente, certo? Então, nós chamamos de direitos. E o que difere os direitos? Os direitos só vai ser diferente na hora de receber. Se eu vou receber em curto prazo ou se eu vou receber em longo prazo, certo? Então, isso que nós temos que cuidar na hora dos direitos, as datas de recebimento, tá? E as obrigações? As obrigações é a mesma coisa que os direitos. Eu tenho o direito de receber, mas eu também tenho obrigações a fazer. Eu tenho obrigações com terceiros, eu tenho obrigações com os meus funcionários, eu tenho obrigações com os impostos. O que vai diferenciar as obrigações também são as datas de pagamento. Se eu vou pagar essa conta em curto prazo ou se eu vou pagar a longo prazo, tá? Então, essas são as diferenças dos direitos e das obrigações. Um exemplo de obrigação a longo prazo são os financiamentos que a gente faz de maquinário, de um veículo, ou de uma casa, de um prédio, ou comprei uma sala comercial e vou pagar em 36 meses, 60 meses, enfim. Isso é um exemplo de uma obrigação a longo prazo, certo? Então, nesse vídeo expliquei um pouquinho mais
sobre bens, direitos e obrigações, porque sem esses detalhes nós não vamos conseguir diferenciar as contas, as nomenclaturas na hora dos acontecimentos, dos atos e fatos contábeis dentro da minha empresa, certo? Então já sabemos o que são bens, o que são direitos e o que são obrigações na nossa empresa.